Uma recente pesquisa do Tribunal Regional Eleitoral traçou um perfil do eleitorado em Minas Gerais. Os dados analisados mostram, entre outros, que o interesse do jovem com idade entre 16 e 17 anos é baixo quando o assunto é eleição. Ao passo que os eleitores com mais de 70 anos, também isentos da obrigatoriedade do voto, aumentou. Hoje, nossa conversa no Plano Aberto vai mostrar o quanto uma maior participação da sociedade pode ajudar na melhoria da administração pública. E quem nos esclarece alguns desses pontos é o professor e cientista político Adriano Cerqueira. Professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Bom, professor, esse baixo interesse do jovem na política é um sinal preocupante se a gente for pensar nas futuras eleições ou não? O senhor acredita que nessa idade da vida eles não estão preparados para uma decisão como essa? Na verdade, essa idade de 16, 17 anos em que não há uma obrigatoriedade, eu acho que o legislador deve esse cuidado porque há uma possibilidade, como já vem acontecendo, de uma parcela significativa desse perfil de idade, 16, 17 anos, não se interessar pela política, porque por razões de idade, vamos colocar assim, né? É um domingo, né? A pessoa pode, geralmente é um dia ensolarado, a pessoa às vezes pode também se sentir não devidamente preparada, né? Dá muita importância, não teve experiência ainda de participar de eleições, ao passo que aquela parcela que já está mais mobilizada por participar em entidades, em partidos, vai ter oportunidade de participar. O risco era, se fosse obrigatório, você jogar, né, nas urnas uma parcela alta desse eleitorado desmotivado, que poderia ser uma massa de manobra para interesses menores, ruins no jogo eleitoral. Então, assim, eu acho que esse dado, eu não ficaria muito preocupado, não, porque 16 a 17 anos é uma idade de descoberta, está preocupado com o ensino médio, com o antigo vestibular, agora Enem, né? Está preocupado até, enfim, coisas da rotina de uma vida dessas. Então, eu não ficaria muito preocupado, não. E como que esse jovem professor com idade entre 16 e 17 anos, ele pode ser conscientizado sobre a importância de um voto e mais um voto consciente? A família, a escola pode ajudar? Com certeza, principalmente através de pesquisas que a gente realiza, a gente percebe que a conversa com pessoas, com parentes, amigos, é crucial para ter acesso às informações, conhecer as pessoas e os candidatos. Por outro lado, a gente não pode esquecer que agora não há como, você tem essa faixa do eleitorado, ela tem que se credenciar, se cadastrar no sistema eleitoral, né? Se não fez isso, se não obteve o título de eleitor, salvo engano, né, eu não sei se quem não fez possa participar do processo eleitoral. A mera apresentação da carteira de identidade não vai possibilitar, porque o nome dele não vai estar cadastrado no sistema, correto? Então, assim, a mobilização tem que acontecer antes, né? Antes do encerramento do cadastramento último, né, para as eleições que vão acontecer. E como poderiam ser essas espécies de campanha para conscientizar esse jovem ao longo dos anos, né? Sim, a campanha é mostrar como que é crucial para a democracia as eleições, né, a participação do eleitor, que a participação do eleitor não termina com a eleição do seu membro representante, muito pelo contrário, só se inicia, né? Você é corresponsável por aquele candidato que você ajudou a eleger, então assim, você tem que cobrar dele, levar as demandas, levar petições, fazer participação. Então é um processo continuado, né? Um processo amplo que envolve a família, envolve as instituições, principalmente a escola, né? Que eu acho que é importante nesse ponto, e eu acho que elas não são omissas, não. Sinceramente, eu acho que não houvesse ação delas, talvez esse número seria ainda menor. Bom, professor, na história do nosso país, do Brasil, a participação dos jovens foi fundamental em movimentos como as Diretas Já, nos anos de 1980, e principalmente com o movimento dos Caras Pintadas, já na década de 1990, que resultou o impeachment do então presidente Fernando Collor. Por que essa participação política diminuiu e como esses exemplos podem ajudar a nossa sociedade hoje? O que eu posso afirmar é que o impacto dessa participação, eu acho que hoje é menos visível do que foi naquele período dos anos 80, especialmente 90. Por quê? Nos anos 80 a gente estava reconstruindo as eleições democráticas no país. E nos anos 90, começaram com a primeira eleição de um presidente civil após quase 30 anos, né, de período em que isso não tinha mais acontecido. Então, havia evidentemente um sentimento amplo, né, de querer participar, de querer mudar as coisas.
Depois disso, foi acontecendo uma espécie de rotina, né? Governantes foram eleitos, passaram a faixa para os outros, aconteceu até de alguém da oposição ser eleito e continuar. Então, acho que isso ajuda a tirar um pouco a paixão, né? Porque vira uma tempestade de verão. Você sabe que todo verão vai ter uma chuva forte. Então, assim, a cada 2 anos vai ter eleição. Então, há uma espécie de mesmerização, vou colocar assim. Mas não creio que chega a ser muito preocupante, não. Claro que a mobilização pressupõe um envolvimento intenso de entidades que queiram provocar essa mobilização também. A gente tem que ver até que ponto, nos últimos anos, entidades que já foram muito atuantes estiveram com essa energia recobrada para pôr as pessoas na rua para pleitear os seus direitos e interesses. Bom, professor, Minas Gerais tem cerca de 15 milhões de eleitores, mas nas últimas eleições municipais, mais de 700 mil pessoas justificaram seu voto, né? Esse é um número alto. Que impactos essa ausência pode causar? Olha, historicamente, você tem entre abstenção, né, gente que não vai nas urnas, né, por N razões, e gente que vai nas urnas, mas assim, anula o voto ou coloca em branco, você tem aí uma ausência de 22%, 25% do eleitorado. Então, até 1/4 do eleitorado não se manifesta em eleições. Em países em que tem um sistema democrático muito antigo, bem estabilizado, a taxa média de participação é 40%, 50% do eleitorado, né? Nos Estados Unidos é uma taxa histórica. No Brasil é maior por conta da obrigatoriedade do voto. Acredito que se o voto não fosse obrigado, provavelmente cairia a taxa de participação nas urnas. Então, esse número é normal, né, professor? Eu considero normal, porque as pessoas, gente que gostaria de participar, às vezes, de uma eleição, acontece uma coisa ruim naquele dia e impede a sua participação, né? E pessoas que não gostariam de ir, por alguma razão, acabam indo nas urnas. Então, eu acho que essa taxa histórica de 20%, 25% é algo normal, quer dizer que você tem 65% do eleitorado que está, até um pouco mais, né, se manifestando sobre algumas das candidaturas, né, dando seu voto. É uma taxa, comparativamente a outras democracias, muito alta. Professor Adriano, muito obrigada pela participação, pelas informações aqui no Plano AB. Eu que agradeço. E para ajudar os jovens eleitores com os mais diversos conceitos e fundamentos da política, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo disponibilizou uma cartilha destinada ao jovem eleitor. Acesse tre.sp.jus.br/eleições/2012 para baixar a versão digitalizada.